A pessoa com autismo, ela vai ter muitos comportamentos assim repetitivos. Então já tive estudantes que andavam para um lado e o outro, para lá e para cá, ou o estudante que vai fazer assim, né? A pessoa com autismo que vai fazer assim, ou que vai fazer assim, né? Ou que vai pular para cima e para baixo, ou vai fazer algum tipo de comportamento, né? Se é do nível 1, a pessoa com autismo consegue camuflar, mas sempre eles têm algum comportamento repetitivo. Eu já disse, né, no curso, que eu apoiava um estudante que ele não percebia muitos comportamentos repetitivos, mas em vez em quando ele fazia assim, ó, do nada, né? Então era um comportamento dele bem camuflado, tá bom? Então os comportamentos repetitivos são, né, esse aqui, pular, andar para lá e para cá, fazendo alguma coisa que é repetitivo, tá bom? Deixa eu colocar o slide de volta na tela. Interesses restritos. Então a pessoa com autismo, por conta no uso da imaginação, ela tem o interesse restrito. Então ela tem ali um interesse sobre alguma coisa, né? E aquilo ali é algo bem obsessivo. Então já tive estudante que tinha obsessão pelos Trapalhões, pelo Didi, pelo outro pela apresentadora do Auto Esporte, tudo que envolvia Auto Esporte, outros por mangá, por dinossauros, né? Então sempre eles vão ter um interesse restrito. Na maioria das vezes, a gente acha assim, nossa, ali tem uma inteligência superior, né? Ali ele é muito inteligente, ele deve saber bastante, né? Ó, ele tá falando até contando de 1 a 100 em japonês, ou falando algumas palavras em japonês, tal, mas você começa a conversar ali para ver se ele tem um conhecimento profundo. Não tem, é raso. Mas em alguns casos é sinal, né, de uma inteligência, de uma alta habilidade. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes é algo superficial, que ele, no fundo, ele não sabe muito não. Tá bom? 7. Ecolalias. Então tem a ecolalia recente. Você fala com ele, oi Juliano, tudo bom? Ele vai falar assim, oi Juliano, tudo bom? Aí você fala, como vai? Ele fala, como vai? Essa é a ecolalia recente. Lembrando que a ecolalia ela é mais intensa conforme o nível, tá bom? Então, o estudante de nível 1, ele vai ter pouca ecolalia recente, tá? Ele vai ter mais uma ecolalia tardia, algo que ele viu, uma frase do filme, né? E aí ele espera uma situação para poder falar aquilo ali, né? Um exemplo aqui, uma frase, um meme, né? Algo da internet lá, que todo mundo gosta de falar, né? Ele sempre vai usar aquela situação para falar, tá falando sempre. As pessoas que não têm autismo fazem isso? Fazem. Só que a gente percebe que a pessoa ela tá fazendo aquilo ali intencionalmente e todo mundo ri. Agora, quando é uma pessoa com autismo, né? Quando é uma pessoa com autismo fazendo isso, a gente percebe que tem algo diferente, que soou estranho. Então, agora já, as pessoas com autismo de nível 2 e 3, a ecolalia recente é mais frequente. Então você vai falar com ela vai repetir. E muito do nível 2 e 3, muitos só vão falar por ecolalia. Não consegue construir uma frase nem simples, nem complexa, nem contar alguma coisa. Às vezes vai querer contar alguma coisa que tem interesse, né? Mas não vai conseguir. Ela só consegue se comunicar ali através da... Na verdade, não se comunica. Na verdade, repete o que escuta, dependendo do nível. Nível 3, dificilmente vai conseguir se comunicar, falar. O máximo que vai conseguir, às vezes, é falar uma necessidade. Preciso ir ao banheiro. E outros, bem severos mesmo, né? Nível 3, que nem isso vão falar, tá? Então a ecolalia é bem visível, tá? Na pessoa com autismo, principalmente, sobretudo, no nível 2 e 3. Sensibilidade pouco comum a determinados fatos e situações. Então, por conta já da hipersensibilidade ou da hipossensibilidade, então muitos vão ter a sensibilidade à luz, o casaco,
o sol tá quente, e aí ele tá com um gorro, casaco lá. Geralmente o autista de nível 1, com aquele, né? O de 2 também, o 3, tudo ali. Por que aquele casaco ali? Protegendo os sentidos, né? Então são muito sensíveis. Às vezes sensíveis ao barulho do ventilador, às vezes sensíveis ao barulho da sala, às vezes alguma coisa que raspa assim, aí raspou demais, ou uma coisa que você começa a fazer assim pega um fio de cobre assim e começa a passar uma tesoura assim. Então aquilo ali vai matando a pessoa que se irrita, muito sensível aquilo. Então essa é uma sensibilidade. Às vezes é muito nível 2 ou 3, a hipossensibilidade é muito tão forte que ela precisa se mutilar. Por quê? Para poder sentir. Então vai se mutilando. 9. Insistência intensa nas suas rotinas. Então, também ali, por conta da dificuldade no uso da imaginação, ela não se imagina fazendo outras coisas. Ela imagina sempre fazendo aquilo ali. Ela se imagina sentando na primeira carteira, né, da sala, bem na frente do professor. Ele não se imagina, né, essa pessoa com autismo, não se imagina em outro, sentado no meio da sala ou lá no fundo, né? Se imagina ali. Se imagina sempre fazendo as mesmas coisas. Então, vai ter uma preservação da mesmice, da rotina. Então, muitos vão ser muito de rotina mesmo, com gestos até assim, tendo rituais, gestos assim, rituais e outros assim, algumas parece assim excêntrico, né? Essas excentricidades. 10. Fascinação na manipulação dos objetos. Então, a pessoa com autismo, criança, adolescente, ela tem muito o objeto. Quando não é assim, alguns de, por exemplo, nível 1, 2 ou 3 também, né? Se são mais crianças, ainda levam os bonequinhos, né? Do Homem-Aranha, do Superman, de algum filme japonês ali, e eles ficam muito ali apegados àquele objeto. Já outros começa a chegar na adolescência, né? Então não vai mais levar aqueles bonequinhos, então começa a ficar ali muito no lápis, na caneta, né? Fica ali manipulando bastante ali, fica muito apegados aos objetos. Tá bom? Então, falei aqui 6 características, e agora só falta o último vídeo, tá? Onde eu estarei falando de 4 características ou 3 só, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.